Olha, tem uma ideia que, sério, mudou o mundo. Uma filosofia econômica que está no centro de debates super acalorados há séculos e que, quer a gente perceba ou não, afeta o nosso dia a dia. Liberal na economia. A gente escuta essa expressão direto, né? Mas será que a imagem que vem na nossa cabeça é a correta? O que essa ideia defende de verdade? Essa imagem de uma matéria da BBC News parece resumir bem, né? Dinheiro, cartão de crédito. Mas será que ser liberal na economia é só isso? Ou tem muito mais coisa por trás? Para a gente achar a resposta, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo, lá para o século XVIII. Uma época em que a economia era um jogo com regras bem diferentes das de hoje. Tenta imaginar o chamado Antigo Regime. Naquela época, liberdade econômica era um luxo para pouquíssimos. O Estado controlava absolutamente tudo: quem podia produzir, quem podia vender e, claro, por quanto. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, um sistema fechado, cheio de monopólios que o rei dava para quem lhe queria. Do outro, estava nascendo uma ideia que parecia até loucura. E se o mercado fosse livre? E se a competição pudesse gerar uma riqueza que ninguém nunca tinha visto antes? E foi um filósofo escocês, um cara chamado Adam Smith, que conseguiu dar voz e corpo para essa nova visão de mundo. O Smith viveu bem no auge do Iluminismo, uma era de pura transformação. E não foi por acaso que o grande livro dele foi publicado em 1776, sabe? O mesmíssimo ano da independência americana. Foi um momento de virada total. Em Riqueza das Nações, o Smith não jogou um monte de ideias soltas. Não, ele apresentou um sistema completo que se apoiava em 4 pilares: o livre mercado, a divisão do trabalho, o interesse individual e a famosa mão invisível. Para entender de verdade a visão do Smith, a gente precisa olhar de perto para os dois motores que fazem esse sistema todo girar. Vamos mergulhar nisso. O primeiro motor é a divisão do trabalho. A ideia é bem simples, mas é genial. Em vez de uma pessoa só fazer um produto inteiro, o processo é quebrado em várias tarefinhas bem específicas. O exemplo que o Smith usou para explicar isso é perfeito, o da fábrica de alfinetes. Ele descreve como um operário desenrola o arame, outro endireita, um terceiro corta, e por aí vai. Cada um focado numa única coisinha. E o resultado? É aqui que a coisa fica impressionante. O Smith calculou que um grupinho pequeno de operários conseguia produzir, em um só dia, mais de 48 mil alfinetes. E esse é o pulo do gato. A especialização faz a produtividade explodir. E mais produtividade significa o quê? Mais riqueza para a nação inteira. Agora, vamos para o segundo motor. Esse talvez seja o mais famoso e o mais polêmico, o interesse individual, ou o que a gente chama de interesse próprio. Essa frase é uma das mais conhecidas da economia. A ideia aqui é radical. A gente não conta com a bondade do padeiro para ter pão na mesa. A gente conta com o fato de que ele quer ganhar a vida dele. É o interesse próprio que move a roda da economia. E é aqui que entra a tal da mão invisível. Para o Smith, quando cada um está buscando o seu próprio interesse no mercado livre, essa força invisível meio que organiza tudo. E o resultado? Empresas mais eficientes, produtos melhores, preços mais baixos, um benefício para todo mundo, mesmo que ninguém tivesse essa intenção. Certo, então vamos viajar de volta para o presente e ver como essas ideias de quase 250 anos atrás ainda batem forte no mundo de hoje. Então, o que é, afinal, ser um liberal na economia? É, na essência, acreditar num sistema construído em cima dessas ideias: liberdade para cada um, competição e a busca pelo interesse próprio como um motor para o progresso de todos. Basicamente, estes são os pilares: mercados que se autorregulam, competição aberta, um governo que interfere o mínimo possível na economia e, claro, a garantia da propriedade privada. E o impacto disso tudo foi gigantesco. A filosofia do Smith não ficou só nos livros de economia, não. Ela virou a base para as constituições e para as leis em inúmeros países. E a gente vê esse legado até hoje, bem de perto. O artigo 170 da Constituição do Brasil, por exemplo, parece que foi escrito pelo próprio Smith. Fala em livre iniciativa e livre concorrência como a base de tudo. E isso nos leva à grande questão que está na mesa até hoje. A teoria do Smith é poderosa, sem dúvida, mas até onde a mão invisível deve guiar as coisas? Em que ponto a gente precisa de uma mão bem visível para botar ordem na casa? Achar esse equilíbrio, bom, essa é a busca que continua definindo o nosso mundo.